Vassalissa. Seguimos aqui em nossa série de vídeos sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não viu o conteúdo anterior, ao final desse vídeo você pode assistir outros conteúdos da série nessa mesma playlist e eu recomendo que você faça isso no final desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro capítulo do livro, intitulado Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. E nele a gente vai explorar o conto Vassalissa, a Sabida. O conto é uma narrativa folclórica russa que apresenta a história de iniciação de uma mulher. Essa história também tem versões na Rússia, na Romênia e na Iugoslávia, sendo às vezes intitulada apenas A Boneca e outras vezes Vassalissa, a Sabida. Vassalissa é apresentada como uma garotinha inteligente e intuitiva, que ganhou uma boneca de pano de sua mãe pouco antes que ela viesse a morrer. A mãe de Vassalissa confiou à boneca o papel de orientar e proteger sua filha nos momentos difíceis da vida. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Depois da morte da mãe, Vassalissa fica sob os cuidados de sua madrasta e suas meia-irmãs invejosas. A madrasta, que nutre ressentimento pela beleza e sabedoria de Vassalissa, a coloca sempre em tarefas difíceis para diminuí-la. Enquanto isso, Vassalissa encontra conforto na companhia de sua boneca mágica, que auxilia com as dificuldades que ela enfrenta. Em um ponto da história, a madrasta deixa a casa em completa escuridão, forçando Vassalissa a buscar fogo na floresta sombria. Lá há uma figura temível chamada Baba Yaga, e a madrasta acredita que enviando a menina em direção a Baba Yaga, a velha irá matá-la e comê-la. Vassalissa, confiando na sua intuição e na orientação da boneca, se aventura na floresta em busca do fogo. A cada bifurcação na estrada, pergunta para a boneca o que fazer, tomando sempre a decisão certa. Baba Yaga é uma bruxa enigmática, conhecida por sua natureza selvagem e assustadora. Quando a bruxa vê a pequena menina, dá a ela uma série de tarefas difíceis, antes de oferecer o que Vassalissa procura. Lavar a roupa, varrer a casa, separar milho e sementes de papoula. Cada missão aí tem um próprio simbolismo. E com a ajuda da boneca, a menina cumpre todas as tarefas com êxito. Depois de toda a provação, Baba Yaga acaba entregando a ela um pedaço de carvão aceso que coloca no interior de uma caveira. E é justamente essa caveira que ilumina o caminho de Vassalissa de volta para casa. Quando ela retorna com o fogo, surpreende a madrasta e as meia-irmãs que acreditavam que ela tivesse morrido. A luz revela a verdadeira natureza dessas mulheres, que acabam sendo consumidas pelas chamas por sua maldade. Esse conto é uma metáfora rica para a jornada das mulheres em direção à maturidade, independência e empoderamento. Ela enfatiza a importância da intuição, da conexão com a sabedoria interior e da coragem de enfrentar desafios representados por Baba Yaga. Vassalissa é uma história de transmissão da bênção do poder da intuição da mãe para a filha, de uma geração para outra. Durante gerações, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas seja pelo descrédito ou pela falta de uso. Só que Jung observou que nada jamais se perde na psique. Tudo que está encoberto pode voltar a ser exposto um dia. A boneca herdada pela mãe é a intuição da menina. A intuição é um tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior. Ela é como uma velha sábia que está sempre conosco e que nos diz exatamente qual o problema. Quem nunca disse a frase "eu sabia que devia ter seguido a minha intuição"? Mas e a boneca? O simbolismo da boneca também é fundamental para a história. Ela representa um facsímile reduzido do self original. Bonecas são usadas em ritos, rituais, voodoos, talismãs e feitiços em muitas culturas. Os museus do mundo inteiro contam com bonecas de barro, madeira ou metal. Lojas de souvenirs turísticos e igrejas pelo mundo também. Elas representam o espírito interior das mulheres, a voz da razão e o conhecimento. Em contos de fadas, elas se assemelham ao passarinho que vem sussurrar no ouvido da heroína
assim como vemos no 9 de ouros do tarô, uma carta que nos convida a cuidar justamente do nosso jardim interior. A morte da mãe logo no início da história faz com que a menina tenha que aceitar o fato de que a mãe psíquica, protetora e vigilante não está mais lá. É preciso assumir a realidade de estar só. A partir do momento em que a mãe boa demais morre, a nova mulher precisa nascer. No processo natural do amadurecimento é quando a gente começa a caminhar sozinhas, deixando a mãe e o lar para trás, trazendo à tona o conceito sistêmico da má consciência. Se ficarmos mais tempo do que o normal com a mãe protetora dentro da nossa psique, impedimos que os desafios nos atinjam e, consequentemente, o desenvolvimento futuro. É preciso assumir riscos, pois só assim iremos aguçar os nossos poderes intuitivos. Outro ponto interessante da história é o que a madrasta e as meia-irmãs representam ali. Elas provocam a menina com mensagens como você não sabe isso, você não é boa o suficiente, você não tem coragem ou ainda desista enquanto pode. Como Vassalissa ainda não tem a consciência plena do seu poder, ela permite esse obstáculo perverso na sua vida. O mesmo vale para nós. A recompensa por ser boazinha em situações repressoras é a de ser mais maltratada ainda. Embora muitas vezes a gente tenha medo de sermos nós mesmas e acabar afastando os outros, é exatamente essa tensão psíquica que promove mudanças e amadurecimento. E a entrada na floresta? É aí que muitas mulheres emperram. Não existe a possibilidade de ir e ficar ao mesmo tempo. Vassalissa, assim como nós, precisa aprender a diferenciar o que é bom do que não é. Ela não pode crescer se continuar sendo maltratada ali. E isso exemplifica mulheres que tentam se tornar invisíveis aos seus sentimentos mais profundos para se entorpecer. Essa é uma forma dolorosa de viver. Quando a menina parte na escuridão da floresta e escuta a boneca, ela está aprendendo a confiar nos próprios sentidos interiores. Devo ir para este lado ou para o outro? Devo ficar ou partir? Devo fugir disso ou correr na sua direção? Já a iniciação da menina se dá pelas tarefas propostas por Baba Yaga. À semelhança do termo selvagem, o termo bruxa também se tornou pejorativo. E hoje, nas redes sociais, se vê uma proliferação de bruxas influencers que não sabem nem ao menos o significado e relevância do termo que utilizam para vender conteúdos rasos e sem embasamento teórico. Antigamente, a palavra bruxa era uma designação dada às benzedeiras. Já o termo witch, em inglês, deriva de wit, que significa sábio. Baba Yaga ensina a Vassalissa como cuidar da casa psíquica do feminino selvagem. A tarefa de lavar as roupas traz todo o simbolismo das lavadeiras, que deviam caminhar até o rio, onde aproveitavam para viver seus rituais, se purificar e renovar o tecido. No simbolismo dos arquétipos, os trajes representam a persona, a primeira impressão que o público tem de nós. Na astrologia, vemos o ascendente como a nossa máscara e a casa 1 como nosso corpo físico, como nos vestimos e nos adornamos para aparentar ser. O ascendente aí é a nossa manifestação exterior. Já a tarefa de varrer a casa traz a simbologia de não apenas valorizar a vida não superficial, como cuidar de sua organização. É não deixar o mato tomar conta de nós, coisa que acontece quando o terreno interno não é cuidado. Já a tarefa de separar o milho bom do milho mofado e as sementes de papoula do estrume ensinam Vassalissa a separar as coisas com discernimento. Nos perguntar genuinamente o que queremos é separar a semente do estrume. Quando estamos conectadas com o nosso self instintivo, não aproveitamos uma oportunidade simplesmente porque ela apareceu, mesmo não fazendo sentido para o nosso futuro. O universo nos oferece milhares de oportunidades todos os dias. Nessas ocasiões, ao invés de olhar para fora e aceitar o buffet self-service do universo, é preciso olhar para dentro e se perguntar: eu tenho fome de quê? Do que eu sinto falta? O que eu desejo verdadeiramente? Fazendo essas perguntas, você vai reparar que na maior parte das vezes, o que realmente queremos não é aquilo que está sendo apresentado facilmente para nós. A gente tem que ir à sua procura e isso vai levar tempo. Além disso, o milho, a papoula e o estrume são remanescentes de uma antiga farmácia medicinal. Eles são usados como bálsamo, unguento, infusões e cataplasmas para manter outros medicamentos em contato com o corpo e, consequentemente, curar a alma.
Ao cumprir todas as tarefas com sucesso, Vassalissa recebe a caveira com um pedaço de carvão aceso em seu interior. A caveira aí é o ícone ancestral e mais uma representação da intuição. É justamente ela que transforma a madrasta e as meia-irmãs em pó, mostrando que o que deve morrer, morre. Vassalissa nos ensina assim que a mulher selvagem é a que ousa, a que cria e também a que destrói. Essa história serve como um lembrete inspirador para confiar na nossa intuição, na nossa sabedoria interior e na capacidade de superar as adversidades. Além de, claro, enfatizar a importância de nos libertar de relacionamentos ou situações prejudiciais para abraçar uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Se você curtiu esse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves do conhecimento com você. Se esse é o seu primeiro contato comigo, na descrição desse vídeo você pode saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho com astrologia e com tarô, como acontecem as minhas consultas e cursos online com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguiremos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro.